Nota sobre a execução orçamental 2016. A esquizofrenia. Texto para o blog Portugal Gate. Segundo um dado provisório, a despesa das administrações públicas anda nos 83.400 milhões. O orçamento mais baixo desta rubrica desde o último governo PSD-CDS foi o de 2012. 81 mil milhões. Ou seja, PS, PCP e Bloco de Esquerda estão a manter a despesa a níveis comparáveis aos de PSD e CDS. Aplicam quase tanta austeridade de despesa que a direita. Quanto à despesa consagrada aos salários, ela continua abaixo do nível de 2011 e substancialmente ainda mais abaixo do nível de 2009, a última vez em que houve aumentos salariais. Ou seja, os trabalhadores do Estado ainda não recuperaram, no seu conjunto, rendimentos nenhuns. É preciso recuar a 2011 para encontrar uma parcela maior do orçamento usada para pagar os juros. Ou seja, este governo não pode usar nenhuma desculpa em relação aos mercados. E o novo conselheiro do Banco de Portugal, Francisco Louçã, que se queixou sobre essa questão da dívida que era demasiado elevada, farei melhor de estar calado e estudar um pouco mais. As transferências correntes, onde está nomeadamente inserido o montante para pagar as pensões, continua abaixo do nível de 2013, em que foi o recorde. Mais uma vez, PS, PCP e Bloco de Esquerda continuam a prover mais ou tanta austeridade na despesa que a direita. Inútil falar das despesas consagradas ao investimento e de capital, que atingiram os números mais baixos desde que a Pordata faz registros e provavelmente os mais baixos em 60 anos. Por concluir, este governo statista até está a ter um bom desempenho em matéria de controle da despesa. Sendo liberal, este tipo de notícias seria motivo para me dar um sorriso pelo menos. O problema é que em 2011 o governo socialista também tinha anunciado que o déficit tinha acabado no 7% do PIB. E já nessa altura todos suspeitavam que seria mentira. Outro ponto que gostaria de ressalvar é sobre as cativações que o governo terá efetuado. Francamente, eu até acho bem essas medidas terem sido tomadas. O Estado gasta muito e mal, logo esta medida apenas peca por não ser permanente, mas entre aspas. Mesmo assim há esperança. Milton Friedman dizia que não há nada mais permanente que um programa provisório de um governo. O problema está do outro lado. De uma parte tem havido denúncias que vários serviços do Estado, a saúde nomeadamente, têm sofrido com essas cativações, o que se tem repercutido nas pessoas. Ora, mesmo com as cativações e outros cortes, o Orçamento de Estado para 2016 ainda é um dos maiores da nossa história. Ou seja, nós andamos à beira de uma esquizofrenia com este governo. Devolve, entre aspas, salários e pensões, mas mantém a despesa nesses itens abaixo dos recordes. Ele que queria acabar com a austeridade. Faz cativações, mas mesmo assim a despesa continua em termos relativos e absolutos, e historicamente, extremamente alta. Esquizofrenia, portanto. Isto demonstra, a meu ver, a que ponto o Estado é um poço de incompetência brutal. Então, como é possível os serviços, com dotações das maiores da história, se bem que felizmente menores que o recorde, continuarem a ser incapazes de satisfazer as necessidades mais urgentes das pessoas? E depois há quem tenha lata a dizer que sem o Estado as pessoas seriam abandonadas à sua sorte. Estamos a brincar com quem? Isto seria um problema tão grave se tivéssemos um setor privado suficientemente forte para corrigir as falhas do Estado. Ora, o episódio dos contratos de associação é um exemplo que demonstra que este governo, não contente de ser incapaz de ajudar as pessoas, ainda quer criar mais dificuldades. É mais que tempo para os portugueses encararem a realidade. O Estado destrói as nossas vidas. Não precisamos de políticos. Temos que nos reapropriar do Estado e o pôr a funcionar como qualquer um de nós. Ou seja, sem roubar e assumir as consequências das nossas escolhas. São precisas quantas bancarrotas, quantos desempregados, quantas dificuldades, quantas ditaduras, mais para te comportares como um adulto de Portugal. Este texto foi realizado com duas fontes principais, que são os dados provisórios relativos às despesas
das administrações públicas em Portugal. Podem encontrar estes dados diretamente no artigo ou indiretamente ao site da Prodata. Muito obrigado